Chegou a hora da gente falar do escritor brasileiro que eu mais gosto, que muita gente adora e que provavelmente você também gosta. Se você não gosta dele, tá na hora de começar a gostar. Eu estou falando de Rubem Fonseca. Hoje é dia 11 de maio, eu escolhi no dia 11 de maio começar uma série sobre o autor que mais me influenciou, que mais me fez ler livros, que mais tudo me fez querer escrever livro, querer aprofundar e querer ler toda a obra, literalmente, ler várias vezes a obra e por aí vai. Eu vou falar do Rubem Fonseca, vou falar de gosto pessoal, vou falar de como começar a ler o Rubem e de coisas que mais me chamaram a atenção. Não é específico sobre um livro, e na playlist que vai ter o nome Rubem Fonseca no meu canal, vai ter obviamente uma série de livros dele, né? Até assim, ó, tô aqui justamente propositalmente atrás dos livros, vou pegar alguns para falar com vocês e vou fazer algumas resenhas e algumas releituras e algumas indicações de alguns livros dele. Neste próprio vídeo aqui já vou deixar indicado aí uns 3 ou 4 livros muito bons para vocês que não são aprofundados na obra dele, mas que vocês querem conhecer um pouco mais. E desse vídeo em diante a gente sabe que o Rubem Fonseca terá uma série especial nesse canal, tá? Então vem comigo aqui porque eu vou começar a falar do Rubem Fonseca como um artista, né, um escritor, um cara muito criativo. Isso é uma coisa assim inegável dentro da obra dele. Ele nunca se repetiu, ele nunca aproveitou de um tema para fazer um sucesso ou para vender mais e mais livros. Pelo contrário, tá? Se você acompanhar o Rubem ao longo da sua trajetória, assim, tipo de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto livro, assim, você vai ver que na hora que ele chegou assim num sucesso gigantesco explorando a violência urbana, ele mudou e foi uma escrita diferente. E aí foi fazendo isso, tá? Então eu vou começar falando do autor como um pesquisador, que é o que me deixa fascinado, um leitor voraz, aquele cara que leu assim absurdamente tudo a vida inteira, né? Ele mesmo dizia isso nos próprios livros dele, o tanto que ele sempre leu e o tanto que ele era fascinado com literatura portuguesa ainda na infância, ali, adolescência, e depois ele foi conhecer a literatura dos Estados Unidos, né, na sua formação ali com uns 20 e poucos anos, se eu não me engano, e aí tudo mudou. E eu vou começar falando justamente do Rubem Fonseca, contista. Para quem acompanha a obra dele, é muito nítido a sua evolução de escrita. Não evolução no sentido de que ele começou ruim e ficou bom, porque é curioso isso. Dentro de alguns autores, pouquíssimos, são aqueles que já começam bons, pouquíssimos. Tipo, o Rubem Fonseca é um deles. O próprio Guimarães Rosa também, seu primeiro livro publicado já era o Guimarães Rosa, sabe? Sim, poucos, não são muitos. Só para você ter uma ideia, o oposto disso, vou pegar aí o José Saramago, escreveu 2 livros e ficou renegando esses livros a vida inteira, nunca quis que publicassem. O próprio Dalton Trevisan fez isso, ele renegou os 2 primeiros livros, assim, a carreira dele inteira, e entre outros, tá? Machado de Assis demorou muito, escreveu muito para chegar a ser o Machado de Assis que ele veio a ser. Então, o Rubem Fonseca, ele é muito curioso isso, porque dentro de um romance dele, não sei ao certo se foi o Diário de um Fecenino, acredito que tenha sido, ou que o personagem principal era um escritor, que ele comenta que ele tinha feito um primeiro livro, mas aí no primeiro livro tinha um palavrão, e o editor jogou o livro fora, ele perdeu e ficou triste que o livro dele foi perdido, e aí ele meio que fala, mas um livro de pessoa de 20 anos também não importa. E aí ele veio a publicar depois, já com 30 e alguns anos, em 63, eu acho, de cabeça assim, que ele publicou o seu primeiro livro, Os Prisioneiros. E nos Prisioneiros já estava aquele Rubem Fonseca com as frases curtas, diretas, objetivas. E aí no próximo livro, A Coleira do Cão, a mesma coisa, as frasezinhas curtas, objetivas, diretas, aquela descrição da violência urbana
fantástica do Rubem Fonseca. E no próprio Coleira do Cão já tem uma característica que a gente vai discutir isso ao longo desse vídeo, que é a repetição de personagens para a criação de uma obra, como se fosse uma obra assim gigante, sabe? O Vilela, que é um delegado, ele aparece na Coleira do Cão e ele vai aparecendo de novo ao longo da obra do Rubem Fonseca. O mesmo acontece no próximo livro, que é o Lucia McCartney. Eu tenho uma ediçãozinha aqui, ó, de sebo. Olha isso, antigaça, cara, antigaça. Ela aparece o próprio Mandrake, né, no caso de F.A., o primeiro conto que o Mandrake aparece. E esse conto ele é muito interessante porque aqui o próprio autor vai se colocar num papel, não sei se propositalmente ou inconsciente, que no caminhar da sua obra se tornou assim uma coisa muito importante, que é o Rio de Janeiro. Da mesma forma que se você quer conhecer o Rio de Janeiro do século XIX, início do século XX, você precisa ler Machado de Assis. Para conhecer o Rubem Fonseca, segunda metade do século XX, né, depois de 1960 até, né, os anos 2000 e tanto, quando ele faleceu, 2021, você precisa ler o Rubem Fonseca, é indiscutível. Ah, eu quero conhecer o sertão de Minas Gerais. Você tem que ler Guimarães Rosa. Ah, eu quero conhecer o sertão do Brasil. Você tem que ler Graciliano Ramos. Quero conhecer o Rio de Janeiro. Você tem que ler Rubem Fonseca. Ponto. Acabou, não tem problema. E como foi que eu cheguei ao Rubem Fonseca? Eu tive um professor na faculdade de letras que ele era muito fissurado em Machado de Assis e também muito fissurado no Rubem Fonseca. E o primeiro livro que ele me indicou era esse aqui, ó, que tinha na biblioteca da universidade. Todo mundo que lê Rubem Fonseca já passou pelo Feliz Ano Novo, né? Foi a minha porta de entrada. O primeiro conto, que é o Feliz Ano Novo, que é uma violência, os caras entrando, atirando de 12, matando os outros sem dó, aquela coisa toda. Obviamente me chamou a atenção, eu nunca tinha visto, né, uma literatura com palavrão, com coisas complexas do dia a dia, uma coisa assim, que não se tinha nas literaturas de escola, né? Então assim, a gente começa a entender diferente. Mas o que me chamou muita atenção no primeiro livro aqui, ó, Feliz Ano Novo, foi o segundo conto, Corações Solitários, que é um repórter de televisão. Eu lembro disso até hoje, eu estava fazendo gelo na fisioterapia, e eu lendo o livro lá e tal, e o cara, ele era um repórter, trabalhava num jornal, ele tinha que escrever sobre algumas coisas, aí eles foram mudando o cenário e ele começou a escrever sobre fofoca, aí criou um personagem que era uma mulher solitária, aí o cara achava que escrevia para mulheres, aí o pessoal da revista fez uma pesquisa e descobriu que eram os homens que estavam, aí assim, daí veio Corações Solitários. Isso assim foi me marcando de um jeito que eu falei, cara, como que esse cara tem a ideia, bicho? Ele coloca um cara para se envolver emocionalmente com uma mulher, para achar que está vivendo um romance platônico e de repente é um outro homem que está escrevendo para um cara. Então você imagina que confusão mental que é isso. Aquilo me chamou a atenção assim absurdamente, sabe? Óbvio que os outros contos também desse livro me chamaram muito a atenção. O próprio, como é que chama aqui o conto? Passeio Noturno, o próprio Passeio Noturno, né, 1 e 2, que é um clássico da literatura brasileira, que o cara mata os outros atropelando de carro. Isso aí é um clássico. Dia dos Namorados, que aparece o Mandrake, né, que tem aquela história do banqueiro que confunde a travesti com uma mulher. Cara, em 75 ele já estava escrevendo sobre isso, né? Ronaldo Fenômeno, entre outras pessoas hoje em dia, né, que não sabem diferenciar travesti de mulher, não sabem fazer isso. Tem um conto aqui que é sensacional, que chama Naucatrineta, que é sobre um menino criado pelas tias, que tem uma aparência de bruxos, e ele é um poeta. Ele inclusive ia entrar na minha primeira ideia de mestrado sobre o Rubem Fonseca, que era para trabalhar os poetas na obra de Rubem Fonseca. Se você está com uma ideia, é muito bom fazer esse tema, tá? Eu não vou fazer não, mas dá um baita trabalho se você quiser fazer um mestrado sobre o Rubem Fonseca.
Eu estou trazendo essas duas ideias, então assim, vou deixar de cara já, se você não conhece o Rubem Fonseca, quer começar pelo óbvio, Feliz Ano Novo, sensacional, O Cobrador também, mas Feliz Ano Novo, sensacional. Lúcia McCartney, um divisor de águas também da literatura brasileira, uma ruptura muito grande com os padrões da época, assim, uma escrita sensacional. Nesse livro do Lúcia McCartney, no caso de F.A., o Rubem Fonseca, ele começa a história com uma frase que ficou assim clássica e já mostra o Rio de Janeiro que ele não quer que você veja e o Rio de Janeiro real. Né? O Rio de Janeiro real, de acordo com ele, começa assim, ó: a cidade não é aquilo que se vê do pão de açúcar. Essa frase clássica do Rubem Fonseca mostra qual Rio de Janeiro ele quer que você conheça. Então, de contos, se você quiser começar, Lúcia McCartney, fantástico, Feliz Ano Novo, fantástico. Vamos supor que você já leu esses dois, você fala assim: ô Márcio, eu quero um que você começou a falar que ele fugiu da violência urbana e deixou de ser esse óbviozão. Vou te mostrar aqui. Eu já falei desse livro aqui num outro vídeo, na própria playlist do Rubem Fonseca, ele é capa desse vídeo, então Romance Negro, esse livro aqui para mim é uma obra-prima dos contos do próprio Rubem, da literatura, assim, ele é lindo, cara, lindo, sim, né? Vai ter violência, vai ter tudo que tem no Rubem Fonseca da vida, mas esse livro aqui eu não vou falar muito dele. Se você quiser assistir um outro vídeo lá, ou se quiser já começar por ele, você vai ser muito, muito, muito bem-vindo ao universo do Rubem Fonseca. Mas esse aqui, ó, O Buraco na Parede, cara, isso aqui foi na minha visão, assim, anos 90 dos contos do Rubem Fonseca, que são esses dois que eu acabei de falar aqui, que se eu não me engano os dois são o Prêmio Jabuti. Cara, ele estava vindo assim de uma década dos anos 80 escrevendo romance. Eu vou falar de romance daqui a pouco. Ele escreveu romance, 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 romance. Aí escreveu esse livro de conto, depois ele escreveu esse livro de conto, que para mim assim, são os dois absurdos, de muito bons mesmo. Todos os livros, todos os contos, desculpa, desses dois livros aqui são fantásticos, não são legais, são fantásticos, são obras assim que você vai cair o queixo com a qualidade de escrita do Rubem Fonseca. Concisão, vocabulário, precisão, os personagens, cara, o início, o meio e fim da obra, a criatividade do cara, a sua cabeça vai expandir absurdamente, não tenha dúvida, tá? Esse aqui, O Buraco na Parede, o próprio Buraco na Parede, já que eu estava falando dos poetas, né? Aqui também o menino gosta da poesia, com grandes personagens do Rubem Fonseca. Destaco assim, com a consciência tranquila, os contos. O Anão, fantástico, assim, sinistro. Placebo é um baita conto, tá? E o Buraco na Parede, obviamente. O primeiro é o Balão Fantasma, sobre um balão que eles estão anunciando que vão lançar aos céus e as pessoas se preocupam. Cara, é lindo o Balão Fantástico. O Balão Fantástico não, é Balão Fantasma. É um conto de verdade, de tirar o fôlego. É um conto, assim, muito legal, que vai trabalhar um certo suspense e ao mesmo tempo uma certa melancolia. Vale a pena, tá? Então, se você não é um Rubem Fonsequiano, né? Fugir da violência urbana que mais se fala por aí do Rubem Fonseca, O Buraco na Parede ou Romance Negro e outras histórias é fantástico. Quero conhecer o Rubenzão assim que se criou no clássico. Feliz Ano Novo, Lúcia McCartney, ou se você quiser também esse aqui, ó. Esse aqui eu tô gravando um vídeo para ele que você vai horrorizar. O Cobrador. Esse é baita, tá? Agora vamos falar de romances do Rubem Fonseca, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe hoje nos romances, eu vou te indicar dois, que são os dois assim que mais me chamaram a atenção. O primeiro porque foi onde eu comecei a ler romance dele. Então, A Grande Arte, mais uma vez aparece o Mandrake, é um livro assim que mexeu comigo na época, que também foi uma coisa que eu falei, nossa cara, romance dessa estrutura, romance desse jeito, uma troca de ambiente, uma pesquisa que me chamou muita atenção, muito mesmo. E chama, toda vez que eu leio o próprio Rubem Fonseca, é como ele coloca
a pesquisa dele nos livros. Isso daí para mim é muito legal, muito. Aqui no próprio Grande Arte ele faz uma pesquisa gigantesca sobre facas, sobre charutos, sobre vinho. Vinho não, porque ele só coloca os vinhos portugueses. Charuto, faca, vinho não, por falei de novo. Ele faz umas pesquisas muito legais. Esse livro é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 2 é um retrato de família que ele vai... Cara, ele vai deslanchando ali o retrato. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, mas é um livro que é fascinante, de verdade. É um livro muito legal, um suspense policial, assim, não é policial porque o Mandrake ele não é policial, ele é um advogado. Então é outra coisa interessante na obra do Rubem Fonseca, que ao invés de ser um romance policial, o cara é um advogado, aí você não classifica como policial, mas ele quer desvendar um crime, mas aí no meio do livro ele meio que desvenda o crime, tipo, e quer outras coisas. Então, assim, de verdade, é um baita. A Grande Arte, se você quiser pegar resenha na internet aí para ver, já te adianto que vale a pena. Agora, na minha visão, o ápice da criatividade é esse aqui, ó. Selvagem da Ópera. Talvez o menos badalado livro do Rubem Fonseca, talvez o menos vendido dos romances. Cara, mas esse livro aqui, pra mim, ele é uma obra-prima. Tem uma tatuagem no braço de uma frase dele. E é a vida do Carlos Gomes, um grande maestro brasileiro que foi do nada ao tudo e do tudo ao nada. Pega ali o final do século XIX, final não, né? Segunda metade do século XIX, ali, 1859. Então, segunda metade do século XIX, ele vai trabalhar a vida de Carlos Gomes, a obra do Carlos Gomes, ele vai falar da ópera, ele vai levar a gente para a Itália para conhecer Milão, assim, as extravagâncias, o mundo da ópera, o mundo dos artistas, as extravagâncias, e o Rubem Fonseca gosta muito disso. Curiosamente ali ele estava escrevendo livros sobre escritores, sobre artistas, e ele meio que desabafava suas opiniões nos personagens, como a gente sabe que é de praxe fazer isso todos os escritores. E ele colocou muito mesmo sobre o mundo da arte em comentários dentro dos livros. E aqui, esse livro, sim, me chamou muito a atenção, a capacidade criativa de um autor. Isso foi o que mais me deixou encabulado. Eu já li esse livro umas 3 ou 4 vezes, eu não sei. E toda vez que eu leio, eu fico na dúvida se o que ele está escrevendo é a história ou é a história inventada, e ele trabalha com a história da ópera, ele trabalha com a história do Carlos Gomes, a história do Brasil, aí ele fala de Vitor Hugo, ele fala de Dom Pedro, ele fala de André Rebouças, Visconde de Toné, que inclusive é uma das epígrafes desse livro, e assim, é uma pesquisa absurda. E aí eu fico sempre naquela dúvida, onde está a pesquisa, onde está a invenção? Essa para mim é a grandiosidade do Rubem Fonseca nesse momento. Ele sabe perfeitamente dosar a escrita e ele sabe perfeitamente colocar as palavras certas nos lugares certos. É o autor que eu mais gosto, obviamente eu vou puxar saco do cara. Enfim, o nosso amigo Rubem Fonseca é o meu autor favorito, é um autor que eu dediquei muitos anos da minha vida lendo toda a obra dele várias vezes. Tentei fazer um mestrado sobre ele, na época deu errado, algumas coisas aconteceram, não dei continuidade nisso. Meu mestrado é em outra área, dentro da literatura, mas é uma coisa 100% diferente. Mas a paixão pelo Rubem foi tão grande que na época eu escrevi um livro sobre ele. Esse livro chama Afinal, Quem é esse tal Rubem Fonseca? É uma brincadeira o título, porque é aquela brincadeira de um autor que nunca quis se revelar, ele sempre quis mostrar dentro da sua arte aquilo que para ele era o mais importante da biografia de um autor, e eu meio que fiz isso. Eu fiz um livro pesquisando a obra dele, nunca fiquei afundando na sua biografia, apesar de obviamente ter entrado em pesquisa sobre isso, e é um livro que foi resultado de mais de 10 anos e mais de não sei quantas leituras.
Quando o livro foi publicado, 2018, se eu não me engano, deixa eu ver, 2018, quando o livro foi publicado em 2018, ele ainda estava ativo escrevendo. Então, depois que o livro estava pronto, ele publicou mais uns 3 livros de contos, se eu não me engano, e não entraram essas ideias, mas a ideia central entrou, tá? Então, assim, é uma pesquisa do primeiro ao, sei lá, antepenúltimo ou antepenúltimo livro dele. Depois que eu estava com o livro escrito, ele publicou acho que 2 ou 3 livros, se eu não me engano, e aí as coisas, né, ele acabou falecendo e tal, mas enfim, não perde nada. O meu livro é uma brincadeira para quem gosta de Rubem Fonseca. Então tem várias histórias que envolvem pessoas que leram Rubem Fonseca, personagens que vão se repetindo, fazendo essa brincadeira dele. Um personagem aparece uma vez, aparece outra vez, e as coisas vão acontecendo, as pessoas querendo descobrir quem é o Rubem Fonseca, abordando pessoas nas ruas, e por aí vai. Se você gosta do Rubem Fonseca, considere conhecer o meu livro. Eu vou deixar um link aqui fixado de onde você pode ter acesso ao livro físico, material comprando, ou você pode ter acesso ao livro em e-book. Também é uma forma de você conhecer o meu trabalho como escritor e conhecer um pouco mais do Rubem Fonseca. Joia? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo nos próximos vídeos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.